Oi, gente, eu me chamo Vanessa, a gente tá aqui num novo projeto de podcast, tô aqui com a minha amiga. Oi, olá, meu nome é Michele. Juntas a gente tem histórias parecidas. Esse podcast prova que em meio à dor, ao choro, às tristezas, às dificuldades que a gente enfrenta no processo da perda, ainda assim é possível ter esperança. Esperança em meio à dor. Eu conheci a Michele porque a gente tem histórias parecidas. Sim. Nós passamos pela mesma, com perdas diferentes, mas perdemos... Não gosto de falar perder, né? Nós entregamos filhos para Deus, a Michele há mais tempo, eu há menos, e através das nossas histórias, com propósitos diferentes, a gente se conectou, através de pessoas que conhecem a gente, através de amigas em comum, que conhecem a gente, nos apresentaram e eu tinha a vontade no meu coração de trabalhar com comunicação, sempre trabalhei com comunicação, e quando aconteceu o meu acidente, que a minha filha faleceu, eu senti muito forte em continuar a me comunicar com as pessoas através da minha experiência. E eu tinha um desejo no meu coração de fazer um podcast falando sobre o luto, a experiência do luto, chamando pessoas para informar sobre o luto também, porque eu acho que no luto a gente precisa de muita informação, né, Mi? Com certeza. E por isso que a gente se conectou, a Michele também tinha no coração uma vontade também de trabalhar com pessoas enlutadas, só que de forma diferente. E aí surgiu o nosso podcast Esperança em Meio à Dor, para a gente olhar para, através da dor, mesmo com a dor, mas com fé. Aproveitar cada momento que a gente tem ao lado, porque quando a gente devolve alguém para Deus, né, a gente olha para a vida diferente, a gente olha para o nosso dia a dia diferente, e é sobre isso. Talvez você que vai estar assistindo não tenha perdido ninguém para a morte, mas tenha perdido alguém em vida, que pode acontecer, Sim. né? Uma separação em vida, uma perda gestacional, uma perda de um emprego tão desejado, um divórcio, um filho idealizado que não aconteceu, e todas essas ocasiões a gente trabalha com o luto, e muitas vezes ele é ignorado, né? Principalmente essas coisas que a gente não vê como luto, uma perda gestacional, as pessoas não olham com o coração. Ah, mas ela nem conheceu o bebê. E como que, não precisa sofrer tanto. E é sobre isso. Então, esse podcast, a gente quer realmente acolher a nossa dor e a dor de quem estiver assistindo e trazer informação. Sim. Trazer a luz da palavra, trazer conhecimento, porque eu acho que o conhecimento, ele liberta, né, Michele? Sim, eu acho assim que... Eu sempre falo assim que quando nós buscamos assim ajudar uma outra, né? Porque não é fácil você falar sobre luto, né? E é difícil também você achar pessoas que queiram falar sobre isso. Então, como a Vanessa bem explicou aqui sobre o nosso podcast, entre uma conversa ali, quando eu conheci a Vanessa, surgiu essa necessidade, digamos assim, e esse desejo que estava no nosso coração de mostrar para as pessoas como a gente vai contar a nossa história através, sei lá, do nosso Instagram, ou mesmo ali de uma roda de conversa, né, algum grupo terapêutico, e Deus veio trabalhando isso no meu coração, no coração da Vanessa também, né, sobre essa questão de mostrar para as pessoas que, mesmo em meio à dor, há esperança, né? Foi uma forma de testemunho, né? Que o que Deus tem feito nas nossas vidas e faz ainda, né? E vai fazer, porque o luto, ele é um processo, ele não tem fim. Então, nós queremos transbordar esse amor de Deus na vida das outras pessoas também, que estão passando pelo luto. Esse é o nosso foco aí do podcast, né? De estar passando esse consolo, né, que vem só de Deus mesmo, que é só Ele mesmo que para aliviar essa dor, essa luta que a gente passa diariamente, né? E o nosso formato, ele não vai ser nada assim... o que a gente quer realmente é deixar claro aqui que vai ser um canal para acolhimento. Né, para acolhimento e para informação, porque eu acho que é tão importante quando há 2 anos e 7 meses, quando eu enterrei minha filha e voltei para casa sem ela,
o luto, ele te deixa atordoado, né? Você não sabe para onde olhar, você não sabe a quem recorrer, parece que você não vai dar conta mais. A impressão que dá é que não tem mais vida depois que você enterra um filho, sabe? Que você perde a noção de tudo. Mesmo que eu tenha mais 2 filhos, né? Porque eu tenho o Guilherme, de 16 anos, tenho a Isabelle, de 10 anos, e tinha a Luísa, que faria 7 anos esse ano. Então, assim, mas mesmo com 2 filhos ainda, a gente perde a noção. E por isso que eu me senti eu tinha ânsia de procurar e me informar, então eu precisei conectar com outras pessoas. A internet foi um meio para mim que foi libertador, assim, porque na rede social eu conheci pessoas que tinham a mesma história que eu. E eu acho que isso faz todo sentido, assim, faz toda a diferença quando você conhece pessoas que passam pela mesma, é óbvio que em processos diferentes, mas com a mesma dor, né? Porque enterrar um filho, independente de como que foi, é uma dor muito, muito parecida, né? Única. Então, quando você conhece alguém que passa pela mesma coisa, te dá um alento, dizer que você não tá sozinha, né? Porque quando eu enterrei a Luísa, parecia que eu tava sozinha, era só eu. Parecia que só tinha acontecido comigo isso, sabe? E aí eu acho que é isso que eu sinto a necessidade, de a gente trazer o conhecimento, trazer histórias parecidas, histórias diferentes, histórias de N situações, mas para trazer realmente esse acolhimento e a informação. Sim. Porque eu sei que tu também passou a mesma coisa, né? A gente fica sem saber como agir. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô chorando demais? Será que eu tô chorando de menos? Agora eu tô me arrumando, eu tô me maquiando. E será que eu tô fazendo errado? Mas como que as pessoas vão olhar pra mim? O olhar de julgamento, né? Aos fiscais do luto, né? Então, é complicado, né? E essa questão que você falou assim da dor, né? Não tem como a gente colocar uma escala de 0 a 10, né? Vai ser sempre 10, né? A dor sempre vai ser ali o topo, né? E ela dói mais, assim, nas datas comemorativas, né? No dia do aniversário, né? No caso do meu filho, da tua filha. No dia da morte. Né? O dia da morte, No dia das mães, né? Que pra gente foi muito difícil, né? A gente chorou juntas ali uns dias antes. No meu caso, o dia das crianças, que foi bem na semana das crianças que ela faleceu. Então, é Natal. Então, assim, é o ano todo você passa ali, né? Por uma dor, assim, digamos assim, que ela aflora, né? A saudade é tanta que chega a escorrer pelos olhos, eu falo assim, né? Mas ao mesmo tempo que eu sempre falo em propriedade disso, que ao momento que eu falo da minha dor, eu choro, essas lágrimas são águas curativas, que é algo que vai me trazendo o refrigério do Espírito Santo, sabe? Porque o falar, né, sobre o meu filho é um momento, assim, que eu tenho de honrar ele, sabe? E a gente a gente vai também aí falar mais adiante aí como é que foi, né? Tanto vocês para explicar aí como é que é a questão do acidente e do meu menino que foi a leucemia, né? Eu acho que dá pra gente já começar, né? Falar sobre o nosso testemunho, né? Para as pessoas poderem entender também como aconteceu, né? Para as pessoas conhecerem, né? Fala da tua trajetória primeiro, que tu tá há mais tempo nesse processo do luto, né? Há 7 anos, né, Michelle? 7 anos. Foi 7 anos, então isso ocorreu em 2017. O nome do meu filho é Michel, né? Eu falo meu filho porque sempre vai ser eternamente, né? Até quando as pessoas perguntam quantos filhos a gente tem, né? A gente fala, eu tenho 3 filhos, tenho o Michel, a Letícia e o Pedro. Então, em 2017, meu filho sempre foi saudável, de repente ele sentiu fraqueza e fomos fazer alguns exames e não vou entrar em muitos detalhes porque é uma história bem comprida, mas daí ele estava com 15 anos, ele foi diagnosticado com leucemia, né? E então ali quando a gente descobriu foi aqui no hospital infantil. Ele foi encaminhado para o hospital Pequeno Príncipe, né? Para fazer um exame específico. Um exame que eles falam coleta na medula, né? E daí ele foi diagnosticado com a leucemia, a LLA, leucemia linfóide aguda. E começamos ali, para mim, assim, foi um
um choque, mas sabe quando você tá num pesadelo, assim, parece que você não Anestesiada. você não tá vivendo aquilo, não tá acontecendo com você. Porque quando você vai no hospital, numa consulta, você vê ali, né, crianças, adolescentes, eles falam, nossa, que situação, né? Mas você nunca imagina estar, né? Eu via muito falar sobre leucemia em novela, sabe? Tipo, você via, assim, numa rede de jornal. Parece distante, muito né? distante, assim, sabe? Quando acontece com você, você não cai na realidade. E quando eu recebi o diagnóstico, a médica veio falar comigo e eu não chorei, não gritei, não, tipo, sabe? A minha reação foi olhar para ela assim e falar, tá bom. E ela olhar para mim e falar assim, mãe, você tá entendendo? Eu falei, não, eu tô entendendo, mas eu creio num Deus do impossível. Deus vai curar meu filho. Contei para ele tudo, ele chorou, claro, né? Ficou, tipo, preocupado, né? Enfim, começamos o tratamento e foi bem nas férias de julho, assim, sabe? Que ele me descobriu. Aí, ele passou por um tratamento com quimioterapia, ficava algum tempo internado e ia para casa. Nunca teve complicação, assim, grave, assim, né? Geralmente, algumas pessoas têm, em passar por químio, ele foi bem tranquilo, assim. E voltamos para casa, entre voltar e, né? Ele chegava a quase zerar nas químios, sabe? Ficava, tipo assim, faltando muito pouquinho, sabe? Para, digamos assim, ser curado, sabe? Não ter nenhum vestígio de câncer no sangue. Mas, por essa falta, né, digamos ali, esse 0,5, ele foi encaminhado para o transplante. Já em dezembro. Em outubro, outubro a gente já mais ou menos sabia e foi colocado no Redome, no banco de doadores de medula óssea, em dezembro. Foi feitos os exames nos pais, irmãos, né? O Michel, ele é meu filho de um outro relacionamento, né? E aí, como ele tem meios irmãos, né? Então era 50% meu, 50% do pai, e daí foi feito buscas no Brasil e foi feito busca no exterior. Quando foi em fevereiro, já do próximo ano de 2018, a gente recebeu a notícia que ele tinha conseguido 3 doadores no exterior. Nossa, pra gente foi ali, porque a gente orou, né? Minha família inteira orou, teve campanhas de doação de medula, né? No meio disso, ali, né? Pra procurar, porque você achar um doador hoje, no Brasil, é 1 em 1 milhão. Desculpa, é 1 em 100 mil. No exterior é 1 em 1 milhão. Então, no exterior era mais difícil ainda. E faltava 2, 3 dias para o aniversário dele, para ele completar 16 anos. Foi no finalzinho de fevereiro. A médica chamou a gente e falou, mãe, então a gente conseguiu um doador pro Michel, tal. Não foi 1, foi 3, tal. São mulheres. E ele ficou todo empolgado, assim, sabe? Falou, nossa, mãe, veja, tá? Falei, veja, filho, que presente que Deus tá te dando, né? Teu aniversário tão próximo. E a gente saiu comemorar, sabe? Eu e ele, aquele dia, fomos no shopping almoçar e tal. Aí fizemos os exames, daí já na outra semana, exames pré-transplante, deu tudo bom os exames dele, sabe? Geralmente tem problema no fígado, problema no baço, essas coisinhas dele, tava tudo normal. Tudo assim, né? Dentro do padrão, assim, pra quem tá fazendo quimioterapia, pra quem tá com câncer. Aí fizemos as químios, que ele estava terminando os protocolos. Aí chegou... Foi mais ou menos... Ele faz aniversário dia 1º de março, né? Ele fez aniversário, comemoramos com a minha família, na minha cidade de Irati, né? Tudo. Aí voltamos, daí era assim, a gente ia pro hospital, uma semana fazia químio, na outra semana era só exame e dava intervalo. E teve uma semana que a gente estava fechando o último protocolo, que a médica tinha falado para assim, mãe, vamos fazer esse protocolo para não precisar fazer radioterapia. O Michel nunca tinha feito rádio. Ela falou assim que é uma coisa mais agressiva e tal, vamos tentar fechar esse protocolo. E ok. Aí fizemos numa quarta-feira, ficamos internados quarta, quinta e sexta, voltamos para casa na sexta, à tarde, e já na outra semana a gente foi. Então, a gente sempre, quando ia para fazer químio, a gente já levava a nossa mochilinha e tal, né, para ficar internado. E aquela outra semana a gente voltou, na outra quarta, e fizemos os exames. A médica olhou e falou assim, mãe, o exame do Michel não tá 100%, mas dá para fazer mais um protocolo antes de fazer o transplante.
Aí eu falei pra ela assim, então tá, eu não vim preparada pra ficar, mas, né, quanto a isso, a gente dá um jeito, né? Aí a gente ficou internado naquele dia. E a gente, engraçado aqui, tipo, eu não sei se pode ser coincidência, alguma coisa, mas eu, sabe, tipo, parece assim, tava diferente aquela internação. E aí a gente ficou num quarto, ele, né, foi 8 meses de tratamento só. E ele nunca tinha, naquele primeiro quarto que ele recebeu o diagnóstico, ele nunca tinha ficado de novo. E daí, naquele dia ele ficou naquele quarto. E eu falei pra ele, filho, que vai ser nossa despedida, eu falei pra ele. Porque a partir, né, você tá fazendo o último químio, aí já o próximo passo vai ser lá pro TMO, né? Então, ele vai ficar numa outra ala, então a gente não vai ficar mais nessa ala aqui do hospital e tal. E ele sempre preocupado comigo, assim, falando, mãe, eu quero trazer meu violão, meu teclado, porque, né, ele era músico, então, tipo, dele era tocar, né? Era o passatempo dele, né? Trazer o videogame dele. Então, ele falava para as enfermeiras, mãe, eu posso trazer isso, posso trazer isso? Fala com a enfermeira falava, pode, Michel, a gente esteriliza tudo e tal, a gente vai deixar você levar. Aquela preocupação, né? Aí fizemos o protocolo, daí ele começou falou assim, mãe, eu vou mandar umas mensagens para meus amigos que eu não, eu quero comer pizza com meus amigos. Eu falei, Michel, espera lá, filho, né? Ele foi e tal. E ficamos, tá, conversando ali, beleza. Saímos na sexta, no sábado eu deixei ele comer pizza com os amigos dele, ainda bem que eu deixei. Aí ele voltou pra casa, daí no domingo ele já amanheceu mais aquadinho, assim, sabe, mais, né? Por causa da químio, né? Aí queria dar febre nele, daí a gente já era 37,2, já tinha que levar pro hospital. Aí eu falei pro meu marido, falei assim, amor, eu vou arrumando as malas já, vou tomar um banho, sabe? Mas sabe que você vai tomar banho? Você vai tomar banho, assim, não querendo ir. Aí fomos pro hospital, ele foi no banco da frente, até porque o Michel é grandão, né, 1,90 m. Aí ele olhava pra trás, assim, eu chorando. Ele falava, mãe, não chora, mãe. Não vai ser nada. A gente chega lá, eles dão um remédio, eu não tô com dor, não tô com nada. Eu falei, então tá, filho, né, a mãe só tá cansada. Aí, foi isso, né, a gente foi pro hospital, chegamos lá, ele entrou andando no hospital. Foi uma enfermaria, fizeram os exames, aí foi constatado ali abaixo nas plaquetas, né. Na quarta que fizemos o exame estava 54 mil, chegou no domingo já estava em 4 mil. Então foi uma queda muito brusca, né. Aí começaram ali fazer as transfusões de plaquetas e tal, né, procedimento. Ele foi pro quarto. Na segunda tarde, na segunda de manhã, ele começou com tosse seca. À tarde, evoluiu para uma tosse carregada. E a médica veio e tal. Ele começou a cuspir sangue, né? E foi, assim, uma hora bem difícil, assim, sabe? Porque ele não tinha se alimentado, depois ele tinha comido só chocolate. Aí eu achava que era do chocolate, ele, sabe? Você fica ali meio confusa em saber se era aquilo ali que estava acontecendo ali, sabe? Você fica fora de si, assim, não sei. É só Deus mesmo eu digo assim, nessas horas, porque você perde a noção do tempo. Parece que você tá vivendo uma cena de filme de terror, assim, sabe? E foi quando a médica veio falar pra mim, mãe, a gente vai só encaminhar o Michel pra UTI por precaução, né? Porque a situação dele tá caindo e tal. Meu filho entrou 7 horas da noite na UTI, 1 hora da manhã ele faleceu. Meu Deus, foi muito rápido. Foi muito rápido. Então ele teve 2 paradas, né? E dentro ali desse cenário, desde o diagnóstico, desde ali do tratamento, eu conheci muitas mães. Fiquei em contato de muitas mães, né? Então, isso me fez pensar depois da morte do Michel. Porque eu vi ali que, depois que você recebe ali uma notícia que teu filho faleceu, eu sei que ele descansou. Ele não sofre mais. Sim. Né? Como a gente conversou, né? E sabe, os nossos filhos estão. Porque é difícil falar, eu perdi, né? Igual, sei lá, eu perdi uma folha, igual eu perdi uma chave do carro. É algo que, né? E a gente sabe onde eles estão. Exatamente, a gente sabe onde eles estão. Então, Mas nesse teu processo, desculpa interromper, quando você falou lá no começo, quando tu falou lá no começo, quando tu recebeu a notícia da leucemia do Michel, que tu ficou sem reação, porque tu tinha certeza que Deus ia curar. Isso.
E é sobre... Eu peguei isso daqui agora e segurei, porque eu gosto de segurar algumas coisas para trazer isso pra gente também, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que o milagre é o que a gente pensa que é milagre. E a gente tem um estereótipo dentro das... E a gente tá falando aqui porque a gente é cristã, mas tem muita gente que vai assistir e que, né, e que não é. Mas assim, mas que tem aquela coisa de sempre achar que Deus vai curar. Que o milagre é Deus curar. E a gente comemora quando Deus cura, óbvio, né? Porque tudo que a gente acha fantástico. Mas quando Deus não cura, não é um milagre também? Né? E a gente fica nesse... E parece que você fracassou. Eu não sei se tu pensa isso, mas parece que foi um fracasso. Parece que, tudo que eu vivi, tudo que eu plantei na minha vida, tudo que eu fiz dentro, né, na igreja, porque você serve, né, você é cristã, eu também, tudo que a gente já fez, já se doou, já ajudou, por que Deus não cura? Né? Não foi a primeira dúvida que você teve quando o Michel faleceu? Sim. Por que Deus não curou o meu filho? E aí, às vezes, a gente sempre tem esse estereótipo, né, de um milagre ser como a gente acha que é. Sim. E muitas vezes a gente cria uma coisa e se a gente olhar com o olhar que a gente aqui é passageiro, ele realmente teve um milagre, né? Sim, então eu fiz esse questionamento. A gente questiona muito Deus, né? Por quê? Por que Deus? Por que o Senhor operou o milagre? Ele recebeu um milagre que era as doadoras e não deixou se concretizar. Ele nem chegou a fazer a doação, né? Ele nem chegou a fazer o transplante. Não, ele não chegou a fazer o transplante, ele não deu tempo. Então, eu me questionei a Deus e falei assim, será que as minhas orações, o meu jejum não serviu? Sabe? E, nossa, Deus foi me respondendo com o passar do tempo, assim, através de conhecer pessoas, né? Através, assim, de um louvor. Eu escuto muito a Eishla, né? Que é uma cantora e pastora também. Ela também perdeu o filho dela com 17 anos, né? E acho que também foi para leucemia, não foi? Não, acho que o dela foi meningite. E eu escutava um louvor que ela fez após a Mateus, né? Após o falecimento do Mateus, que falava assim sobre o milagre sou eu. E eu não entendia muito, mas como assim o milagre? Ela perde o filho, ela fala que ela é o milagre, né? E ali, né? Por ser uma cantora muito famosa, muito conhecida, houve um movimento muito grande em volta, né? Eu lembro de oração, e tudo mais. E aí, tipo assim, Deus mostrava, tá vendo? Depois que o Michel faleceu, tá vendo? Não é sobre pessoas orando ou não, é a minha vontade, né? É a minha vontade. Porque eu creio que se Deus quiser, Ele tem todo o poder de curar quem Ele quiser, né? E quando você ouve um não de Deus, é difícil. É difícil. É difícil porque é igual a gente vai educar nossos filhos, né? Quando a gente diz um não pra eles, às vezes não é pra punir, é pra... O engraçado é que, assim, ó, o sim não precisa de porquê, né? Exatamente. O não precisa de porquê. Exatamente. Por que não, né? Por E que assim, não? se eu falo um sim pra minha filha, ela não vai perguntar, mas por que você deu sim pra mim? Mas se eu falo não, sempre vem o porquê. Por que não? E a gente é condicionado a isso, né? Exatamente. A gente não é condicionado a receber o não. A gente sempre quer receber o sim, porque no fundo a gente é sempre umas crianças mimadas, né? Porque eu vejo que isso é atitude de criança, né? Exatamente. O questionar o não. E aí você fala dessa tua trajetória e foram desde o diagnóstico de leucemia do Michel até a morte dele, foram quanto tempo? Foram 8 meses, né? Foi rápido? Foi rápido, foi muito rápido. Então, assim como foi rápido de achar as doadoras para ele, quando eu vi, meu filho já não estava mais comigo, sabe? Então, eu levei... claro, quando eu recebi o diagnóstico dele, até voltando um pouco assim, para as pessoas poderem entender até, eu estava no meu auge do meu sonho, que era fazer minha faculdade. E ele sempre foi meu incentivador. Falou assim, não, mãe, vai lá, termina a tua faculdade para você começar a ganhar dinheiro para você pagar a minha. Ele queria estudar lá no ITA, lá em São Paulo, né? Aí eu falava para ele, filho, né? Como não é bem assim, né? Pegar o diploma, você ganha dinheiro, né?
Então, eu fiz o vestibular, né, para direito, passei, tudo, comecei a fazer a faculdade. E ele sempre acompanhando, sabe, até em churrasco da faculdade, ele ia comigo, ele era muito parceiro comigo, sabe? E até pela questão, todo mundo achava que a gente era irmão, né? Porque eu tive ele com 16 anos, então eu tive ele muito nova também. Então, ele era um filho amigaço meu, assim, sabe? E me apoiava bastante. E daí, quando foi descoberta a leucemia dele, eu tranquei a faculdade, né? Eu tava indo pro 3º período. Aí ele falava, não, mas não tranca teu sonho e tal. Você falou, não, filho, hoje a prioridade é você. Depois a mãe termina e tal, né? E uma das coisas, assim, que quando o Michel faleceu, na verdade, assim, quando eu recebi a notícia de que ele ia fazer o transplante, que estava tudo certo, eu comecei a reorganizar a minha vida. Eu fui lá com ele, né? Eu estava na Tuiuti, eu fui com ele, fiz a minha rematrícula para aquele ano. E nós estávamos todos empolgados, sabe? Com planos, com sonhos. Aí eu já tinha voltado para algumas aulas, conversado com o meu coordenador do curso, falado com ele. Ele falou, não, mãe, pode ficar tranquila. Você vem para cá só para fazer as provas. Aí a gente, né, pega alguns colegas ali de turma para passarem matéria para você. Tinha feito todo o roteiro, sabe? Porque quando faz um transplante de medula, no mínimo, você fica ali 100 dias internados, né? Pra pegar da medula. Então, são coisas, assim, tipo, bem difíceis, né? Então, mexe com toda a estrutura familiar. Isso não tem como. Aí, o meu marido ia ficar no final de semana com ele e eu durante a semana, né? E quando fosse fazer prova, né? Ele ia lá e a gente trocava. Então, como a gente também é de Irati, a gente nasceu lá, a gente veio morar para Capolar em 2007. Então, a nossa família é toda lá, né? Meus pais moram lá, os pais do Fábio moram lá. Então, era só nós aqui e poucos amigos, assim, sabe? Tipo, amigos, assim, conhecidos, né? Nós não éramos muito... Dentro da igreja, né? Dentro da igreja também, conhecia, né, algumas pessoas. Então, a gente tava, graças a Deus, a gente tava conseguindo conciliar tudo, sabe? Desde a parte financeira, desde a questão de, né, eu sair do meu trabalho também, tive que sair do meu trabalho. E quando o Michel faleceu, uma das coisas que eu decidi, assim, é agarrar, como se fosse, assim, para mim foi um refúgio também, uma válvula de escape, sabe? Eu voltar para a faculdade. Porque eu comecei a relembrar tudo aquilo que ele me falava. Mãe, vai. Mãe, termina. Mãe, sabe? E aquilo ecoava dentro de mim. Então, eu voltei. Como, eu não sei. Eu simplesmente... Eu era presencial, né? Tinha que ir pra aula. Tá. Todos os dias. Eu entrava na van, eu ia daqui a Campo Largo até Curitiba chorando. Depois de quanto tempo da morte dele que tu voltou a estudar? 1 mês. Nossa. 1 mês. Foi não exatamente 30 dias. Então, eu colocava meu fone de ouvido, eu entrava na van, escutando louvor daqui até lá, chorando. Chegava lá, tive apoio de professores, tive apoio, né, dos meus colegas de turma também, né, de classe ali. Algumas pessoas, às vezes, saía do meio da aula para chorar no banheiro, quando batia saudade, sabe? E, ao mesmo tempo, tinha contato daquelas mães da Êmato, sabe? Porque a gente tinha um grupo, né, de mães ali que se comunicavam quando se ficavam internadas juntas, uma cuidava do filho da outra para almoçar. Então, a gente manteve esse vínculo ali no grupo. Infelizmente, depois foi se desfazendo, porque depois que o Michel faleceu, que eu conheci, que o Michel ficou internado com algumas crianças ali, e foi 12, assim, sabe? Tipo, que morreram. Tipo, o Michel faleceu em março, daí abriu já o outro, sabe? Foi aquele ano, assim, foi... E as mães mandavam mensagem para mim, ora por mim. Mães também que mandaram mensagem para mim, falando ora, porque era meu único filho, o Matheus era meu único filho. Deus. E eu orava, sabe? Senhor, tenha misericórdia nessa mãe, né? Eu sei que nenhum filho substitui o outro, mas essa mãe não tem mais nenhum. Aí depois vem a notícia, tô grávida de uma menina. 2 mães aconteceu isso. Uma que mora perto de Pato Branco, uma que mora em Prudentópolis. Então, para mim, assim, sabe? Tipo assim, era um jeito, assim, de conforto também para mim, porque, sabe? Eu sabia que Deus estava ouvindo minhas orações, mas é a vontade dele que prevalece, né? Então, eu voltando para a faculdade, voltando para o meu
convívio social, digo assim, tentando, né? Pra mim, assim, foi um modo de eu não focar na minha dor. Sim. Claro que é difícil você fugir dela. Mas só que assim, eu não sei como que foi pra ti, né? Mas a Luísa faleceu, gente, eu não tinha condições de raciocinar, assim, eu não tinha condições. E até hoje, a minha mente, ela ficou muito bagunçada, sabe? Eu não sei te explicar, assim, eu fiquei mais aérea. A minha concentração mudou. Eu não consigo me concentrar mais como eu me concentrava antes. Eu perco o foco muito fácil, assim. Eu já não sou uma pessoa de muito foco, assim, eu sou mais agitada e tal. Mas antes eu conseguia me concentrar muito bem em algumas coisas que me chamavam mais atenção. E hoje eu não consigo. Eu perdi muito meu foco, assim, a minha linha de raciocínio. Às vezes eu não ando mais sem anotar. Eu esqueço fácil das coisas, eu esqueço fácil do que eu tenho que fazer, eu esqueço fácil dos compromissos, porque minha cabeça ficou muito, muito assim, os meus pensamentos ficaram muito enfraquecidos, assim, a minha memória mesmo, sabe? E aí, como que você não aconteceu isso? Graças a Deus, não, sabe? E até eu falo assim que tinha dias que eu ia pra faculdade e eu flutuava naqueles corredores, assim, sabe? E não peguei dependência, nada. Eu não sei, foi a mão de Deus mesmo, sabe? Porque eu falo assim que quando eu recebi, né, a notícia, você recebe a notícia, né, que teu filho faleceu, que ele não tá mais ali com você. É um momento, assim, de escuridão, um momento de vazio, te passa 1000 coisas na tua cabeça. E como uma das coisas que, além da faculdade, eu me aproximei mais de Deus, sabe? Eu consegui, tipo assim, eu não sei, é difícil explicar, porque você sente muito, sabe? Não é fácil explicar como, mas eu me debrucei na palavra do Senhor. Eu já lia a Bíblia, mas não li como eu li com tanta sede e fome de querer entender, sabe? E o meu consolo do Senhor veio ali através da leitura da palavra. E quando eu li ali a 2 Coríntios, ali, falando sobre Paulo, que ele sentiu o espinho na carne, e eu me deparei com aquela dor, sabe? Aquele espinho na carne, né? Que Deus também disse não para Paulo. E respondeu para ele que a graça dele é o que ia sustentar ele, né? Que a minha graça te basta, né? Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que aconteceu. Quando eu estava fraca, eu me sentia forte, né? Então, através da leitura da palavra, de ocupar a minha mente em relação aos meus estudos e fazer... eu acredito muito também, que foi muito também da questão do Michel me motivar, sabe? Não, mãe, vai lá. E eu fiz por ele também, sabe? Sim. Em memória a ele. Terminei minha faculdade em 2022. E aí chegou a hora da formatura. Aí foi difícil. Porque ele falava, mãe, quando for tua formatura e tal, eu já vou estar com 18 anos, ele falava. Eu já vou poder tomar um champanhe com você, que bebida alcoólica. Eu falava, tal, né, tirava sarro dele e tal. E, então ele planejava, sonhava comigo, né? Até então eu não... Daí veio a pandemia também, né? Sim. E ficou umas coisas assim, então eu acabei decidindo por não fazer o baile de formatura. Mas a colação eu não abri mão. Aí fiz a colação legal, tudo. E fiz uma homenagem para ele, né? Na hora que eu ergui o canudo lá, eu mostrei, né, onde ele tá. E aquele dia eu ia fazer uma sessão de fotos com meu esposo, que ele se formou também no mesmo ano, mas na área dele, né? Na área de professor, ele é professor de artes visuais. E aí a gente tinha combinado de fazer umas fotos, e aquele dia ainda tava chovendo, mas chovendo, sabe que é caindo o mundo, assim. E minha formatura foi de manhã, caindo o mundo, e as fotos essa tarde. E eu só falei, Senhor, eu só quero 2 horas de tempo limpo para mim poder fazer as fotos.
A minha intenção era fazer umas fotos com homenagem a ele, sabe? Eu tinha conversado com a fotógrafa e tal, de fazer algumas fotos com uma montagem com ele, assim. Aí eu fiz essas... daí tá, cheguei lá no local do evento, tava chovendo muito, 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 muito. Aí teve a colação, a hora que eu saí, sabe que é, tipo assim, um céu azul? Sabe? Eu comecei a chorar. Falei, Senhor, obrigada por esse presente, obrigada por esse dia, sabe? Eu comecei a agradecer a Deus. Aí fomos, né, fizemos as fotos lá num parque em Curitiba. Foi muito lindo, assim, sabe? Tem as fotos hoje, todo mundo olha, assim, se emociona, né? E foi isso que me motivou, sabe? Foi, igual eu falei desde o começo, foi uma válvula de escape pra mim. Aí tá, me formei, né? Aí, nesse processo ali, eu sempre querendo abrir vou fazer um instituto, quero fazer algo para ajudar as pessoas com câncer. Mas já tem tanto, né? E o que eu senti falta, Vanessa, vou dizer para você assim, por mim, assim, sabe? No hospital, assim, eu não recebi apoio psicológico nenhum, sabe? Só veio ali assistente social falando, mãe, qual que vai ser a funerária, como é que vai ser? Daí meu filho foi cremado, né? Só os procedimentos ali de rotina de velório e mais nada. Dali um tchau, né? Então, assim, e aquilo, assim, ecoava dentro de mim, sabe? E com o tempo, né? Hoje faz 7 anos. Então, desde esse tempo aí, Deus falou no meu coração muito forte essa questão de cuidar de pessoas enlutadas. Como Deus tem feito na minha vida, né? Aí, lá eu volto também para a palavra do Senhor, que é 2 Coríntios 1:4. Então, Deus nos auxilia em todas as nossas aflições. Ele nos auxilia. Então, para que podamos ajudar as pessoas que passam pelas mesmas aflições. Então, ali eu entendi que se Deus me ajuda, né, se a pessoa quiser e ela se permitir ser ajudada por Deus, ela também pode ser consolada por esse Deus que me ajuda até hoje e sempre vai me ajudar. A gente passou por situações parecidas, mas tivemos assistências diferentes, né? Assistências diferentes. Você não teve assistência de pessoas, mas provou e viu o quanto o Senhor foi bom e a palavra dele fala, né, quando a gente passa pela morte, quando a gente enfrenta a morte perto da gente, a gente entende o que é a porção diária para aquele dia. E é impressionante, assim, o que eu experimentei desde que eu enterrei a Luísa, foi exatamente isso, assim. Eu recebi de Deus o que eu precisava para aquele dia. Não era o dia de amanhã, porque a gente fica pensando, meu Deus, o que vai ser daqui uma semana? O que vai ser daqui um mês? Como que eu vou viver daqui? Eu nunca me imaginei estar viva hoje. Eu não achei que eu ia chegar até aqui. Quando eu saí da porta, quando eu saí do cemitério, no dia 7 de outubro de 2022, que eu voltei para casa sem a Luísa, porque o meu acidente foi dia 6. Quando eu voltei para casa sem a Luísa, que eu entrei dentro do carro e que eu voltei para casa, eu falei, e agora? Eu não vou viver mais, não tem condições eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou... E eu tive total, assim, pessoas que me acolheram, né? E da tua parte já não, né? Não sei se... acho que agora, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, mas de a gente poder, talvez, falar do meu lado e aí juntar as nossas duas partes, porque Sim. A gente teve histórias diferentes, mas a gente experimentou Deus em todas elas, né? Sim. Mas a tua necessidade te fez um alerta para cuidar das outras pessoas. Exatamente. Porque é importante ter alguém para cuidar fisicamente, não só Deus. Óbvio que Deus é suficiente, Ele é suficiente. Mas tem gente que não tem a mesma força de buscar Deus como você teve, assim. Faltou ali eu senti, claro, a gente sente falta de conversar, igual eu falei, né, no começo ali, porque falar sobre luto já não é uma coisa fácil, né? É difícil ter pessoas para nos escutar. E quando você tem pessoas que estão passando pelo luto, você vê que você não está sozinha. Então, desse tempo todo aí, eu conheci pessoas, conheci você,
foi através de rede social também, que não é só comigo que acontece. Não. Né? Não é só eu que perdi um filho. Então, você começa a ver que é muito mais comum, acontece muito mais perto de você, e ninguém tá livre. Exatamente. Né? E daí você começa a ver o mundo com outros olhos mesmo, sabe? Exatamente. Você falou no começo ali, você tem outra perspectiva de vida, você dá valor... A tua prioridade muda. A tua prioridade muda, você dá ali essa questão de você dar valor para as coisas simples da vida, coisa que você... Né? Eu vejo você sempre postando sobre pôr do sol. Nossa, como hoje, assim, eu contemplo mais o céu, sabe? E você olhar, né? Porque saber que eles estão lá, então, isso é uma maneira de a gente matar um pouquinho da saudade, sabe? Gosto de subir em morro para estar mais perto do céu, né? Então, estar em meio à natureza, para mim, faz muito bem, sabe? Então, é esse olhar diferente, né, da vida, do que você só trabalhar, estudar, e é você aproveitar ao máximo, né, ali o momento com o teu filho, com a tua família. Então, não tem preço nesse mundo que pague, sabe? E a gente fica, né, acho que todo mundo que perde um ente querido, ai, se eu pudesse, e se, né? Por que eu não fiz assim? Então, essas perguntas ecoam dentro da gente, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Para não nos paralisar. Eu acho, tipo, eu falo assim, Senhor, vem pensamentos negativos. Sempre vão vir. Sempre vão vir, sabe? Mas é uma hora, assim, que eu falo, Senhor, eu não quero isso para mim. Sabe? Eu tento fazer outra coisa, não focar naquilo. Então, eu não abracei a minha dor, sabe? Aquela coisa de abraçar a minha dor e ficar com ela ali. Eu deixei que os braços do Senhor me envolvessem. Porque senão, como você falou, você não se viu aqui hoje. Será que eu vou viver daqui pra frente? Né? E claro, a gente já conversou também sobre isso, porque o Michel foi um diagnóstico, foi um tratamento onde eu assinava toda vez que ele ia fazer um protocolo de quimioterapia. Sim, poderia não voltar. Ele poderia não voltar, ele, né, poderia ocorrer, ele poderia morrer, risco de morte. Sim. Você viveu um luto gradativo. Gradativo. Né? E a gente estava conversando, acho que uma vez eu te falei isso, né? Que eu sinto que tu foi privilegiada. Porque tu conseguiu, óbvio que não se prepara. Mas tu conseguiu viver esse luto gradativo. Eu não sei, pela minha visão de como foi a minha perda, eu olho e vejo que a tua foi privilegiada porque tu teve esse preparo psicológico. Eu sei que não é um preparo psicológico, a gente nunca está preparado para enterrar ninguém, mas no meu caso foi em segundos, né? Eu estava passando normal, indo para um trajeto normal, um dia de semana normal, inclusive uma quinta-feira, e hoje é uma quinta-feira. E assim, para mim, eu botei minha filha na cadeirinha, 3 anos e 10 meses, botei o cinto, dei um beijo nela como eu sempre dava, porque ela sempre fazia graça quando eu botava ela na cadeirinha, sempre fazia uma brincadeira ou outra. E eu me lembro que naquele dia ela estava comendo paçoca no carro, e estava com a boca toda suja de paçoca ainda, indo para a escola. E eu botei ela na cadeirinha, dei um beijo nela, porque eu me lembro que ela falou uma coisa engraçada ali, e eu fui, sabe aquela vontade de socar que dá nessas crianças, de que a gente tem essa idade gostosa, assim, de 3 anos, e aí eu dei aquele beijo nela, assim, e sentei no carro, e fui levar ela para a escola. Ela, o Guilherme, que estava do meu lado. A tua rotina, né? A minha rotina. E aí, uma chuvinha, uma garoa, uma reta, meu carro simplesmente perdeu o controle, porque tinha óleo. Ali eu capotei e ali só ela morreu. E ali ela foi arrancada de mim, sabe? Então, eu não tive chance de me despedir, eu não tive chance de pedir para Deus para curar ela, porque ela morreu no meu braço. E aí eu falo, por que você não me deu essa oportunidade de, quem sabe, pedir oração? De alguém orar por ela?
Então, assim, quando a gente se conecta com as outras dores, você percebe, né? Que são histórias diferentes. E o meu foi um acidente de carro na estrada de Bateias. E o meu carro era pra gente, todos nós ter morrido naquele acidente. Inclusive, quando eu fui resgatada pela polícia, que foi a polícia que me resgatou, porque ali é uma área que não tem celular, não pega área, né? E Deus, e hoje olhando, porque Deus me fez olhar por cima da situação, né? Naquele dia eu não entendi nada, mas o meu acidente aconteceu 5 minutos depois, a viatura da polícia estava passando ali. E nem é trajeto deles. Eles foram para resolver um problema lá em Bateias, que eles estavam indo, e estavam voltando. E quando eles voltaram, eles viram que estava o Guilherme na beira do asfalto, pedindo socorro, e eu com a Luísa nos braços, e eu não me lembro dessa cena. Eu me lembro que eu só me lembro da hora que o carro perdeu o controle. Eu me lembro de dizer pro Guilherme, o Guilherme perguntou: mãe, o que tá acontecendo? Eu falei: eu não sei, meu filho, eu não sei. Eu só pedi para que Deus, naquela hora, me ajudasse. Deus me ajuda. Tava no estado de choque, né? E o meu carro, ele começou a rodar, assim, na pista. E eu tentando trazer ele pra pista de novo. E na hora que... Aí eu lembrei, gente, eu vou tirar esse carro daqui, porque sempre vem muito... É uma mão única ali, né? É pista simples. E o meu medo era de vir um caminhão contra, pegar a gente de frente... E eu só falava: meu Deus, eu não sei o que vou fazer. E aí, na hora, eu falei: não, eu vou jogar o meu carro. Foi a única coisa que eu me lembro. Eu vou jogar o meu carro pra plantação. Porque ele é cheio de plantação, né? Eu vou jogar o meu carro pra plantação. E aí foi onde eu direcionei meu carro pra plantação. E na hora, o meu pneu da frente estourou. E aí, eu não consegui mais. E aí, ele capotou. E ele capotou e o poste... Eu bati no poste. E o poste quebrou pela metade... E bateu exatamente onde ela estava. O poste caiu exatamente onde estava a cabeça dela. E aí abriu a cabeça dela, assim, e eu fiquei desacordada. Eu fiquei um tempo desacordada, até o Guilherme ficou me chamando, porque o Guilherme lembra do acidente todo, ele não desmaiou. E ele tentou me chamar ali, e eu não respondi, ele achou que eu tinha morrido. E aí ele saiu pelo teto do carro, porque era um teto solar, né? Ele saiu pelo teto do carro, por cima, assim, ele saiu. E tava cheio de fio. Nossa, que perigo. E ele saiu e ele foi pra rua. Daí ele foi pra rua e na hora passou um caminhoneiro que tava atrás de mim ali. E ele pedindo socorro, aí o caminhoneiro assim... Aí o caminhoneiro olhou pra ele e falou: menino, teu braço vai cair. Jesus amado. E ele não tinha visto. E quando ele viu, o braço dele tava pendurado só por essa pelezinha aqui do cotovelo. E tava... Porque ele tava em estado de choque, então ele não sentiu nem a nada. dor. Aí ele só disse: mãe, eu só botei o meu braço assim, fiquei segurando pra que ele não caísse. E eu continuei a pedir socorro. Daí o caminhoneiro falou: eu vou mais pra frente um pouco e eu vou ligar pro SAMU. Porque eu não pegava o celular e deixou ele ali. E nisso, eu saí do carro, eu não me lembro. Eu tirei a Luísa da cadeirinha, botei ela no meu colo e eu fui pro asfalto com ele gritar socorro pra salvar minha filha. E nisso a viatura da polícia parou. E foi onde colocou a gente dentro do carro. E aí que eu voltei. Vocês foram de viatura até isso. Tal. Porque não pode, né? Então até isso Deus preparou assim, porque na frente onde eu bati, mora um tenente da polícia. E ele autorizou eles a me colocarem dentro do carro. E aí colocaram eu e o Guilherme dentro do carro. E foi isso que salvou a vida do Guilherme, porque senão o Guilherme tinha morrido. Ele é muito sangue. Porque o Guilherme rompeu a artéria, ele já chegou em choque, né? Ele já estava em choque, tiveram que já botar ele na maca, enrolar ele com muitas cobertas. E eu só me lembro de eu chegar no Hospital do Rocio, assim, já gritando com a Luísa para salvar minha filha, salvar o meu filho. E eu já não vi mais o Guilherme, porque já levaram o Guilherme, que ele já estava já. E nisso eles tiraram a Luísa de mim. E eu tava com isso aqui aberto, foram 7 pontos, eu abri o supercílio e eu não tava enxergando direito, mas eu só queria saber da Luísa, só queria saber do Guilherme. E nisso levaram a Lulu e eu fiquei ali desesperada, sem saber pra onde ir. Eu chamei pela Érica, porque a Érica na época, né, eu sou da capelania do Rocio, então eu conheço todo mundo e a Érica é da capelania, ali é a chefe.
E eu chamei a Érica desceu. E aí você sente assim, agora, né, eu tenho alguém aqui que pode me ajudar. E eu falava, Érica, vai lá ver. Eles levaram a Luísa. E eu vi que ela estava desacordada. Ela respirava, mas ela estava inconsciente, né? Mas quando eu cheguei no hospital, eu já não sentia mais ela respirar. E eu entrei em desespero, sabe? Falei, meu Deus. Aí eu falava, Érica, pelo amor de Deus, vai lá ver se eles estão fazendo alguma coisa pra Luísa. Vai lá, por favor. E aí eles me botaram numa salinha lá dentro pra tentar fazer ponto em mim e tal. E eu não deixava. Você nem pensou em descer nesse momento. Não tinha dor nenhuma. E aí, 10 minutos depois, um pouquinho mais, 15 por aí, que eu não tenho a noção de tempo, né? Mas uns 15 minutos depois, 20, veio a Érica. E entrou na minha sala, ali onde eu tava. E eu falei, Érica? E a Lulu, Érica? Aí a Érica pegou na minha mão, no meu rosto, assim, segurou. E ela botou a minha cabeça na cabeça dela. E ela olhou assim pra mim e falou, a Lulu já tá com Jesus. Na hora ali, eu caí no chão, comecei a gritar, eu uivava naquele hospital, assim, todo. E eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, desesperada. E eu quero ver ela, não pode ser, é mentira, sabe assim? Foi questões de horas ali depois do acidente? Não deu uma hora. Nossa. Não deu uma hora. E aí, na hora que eu recebi a notícia da morte da Luísa, os médicos, veio a enfermeira pra mim e disse, mãe, você precisa ir lá se despedir do Gui, porque ele vai entrar em cirurgia. Mas tinha mais o Guilherme. E tinha mais o Guilherme. E o Guilherme era um risco de morte, porque ele perdeu muito sangue. Eles não tinham onde pulsionar ele. Tiveram que pulsionar pela jugular, porque ele já não tinha mais veia nenhuma no corpo inteiro. A única veia que tinha era da jugular e eles pulsionaram por aqui. E ele foi para a cirurgia de amputação do braço direito dele. E estava tudo preparado no centro cirúrgico. E eu cheguei lá, ele estava sentado na maca já, com a coberta enroladinho assim, e o braço já todo enfaixado. E eu só olhei para ele e falei, e ele branco assim, ele tava branco igual esse papel assim. E eu olhei para ele e falei, filho, a Lulu morreu, filho. Daí ele olhou assim, mãe, eu sei, mãe, ela já tá com Deus. Nossa, ele achou força ali na dor dele ali, né? O Guilherme estava completamente assim, ele não era, ali ele foi invadido por uma presença de Deus que eu nunca vi, sabe? E ele olhou para mim e falou assim, mãe, Jesus tá aqui comigo, mãe. Jesus tá aqui, mãe. A Lulu já tá com Deus e Jesus tá aqui, mãe. E na hora, assim, eu dei um beijo nele, a enfermeira me puxou, porque eles iam entrar com o centro cirúrgico, e eu nem sabia que o braço dele ia ser amputado. Eu não tinha noção. Não tinha. Eu só vi no trajeto do carro, quando eu vi a Luísa, né? Vi como ela tava, vi que ela tava desacordada, mas estava respirando. Quando eu olhei pro Guilherme, eu falei, meu Deus, Guilherme, o teu braço. Tava, assim, dava de ver tudo, assim, dava de ver o outro lado, assim. Parecia que tinha uma onça, tinha mordido, assim, o braço dele e arrancado, assim, tudo pra fora, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, Guilherme, o teu braço. E aí eu não tinha noção que ele ia pro centro cirúrgico pra amputar. E eu voltei pra salinha e ali eles fizeram o meu curativo. E depois eu tava sentada fazendo curativo e eu me lembro que veio uma enfermeira que trabalhava na época no Rocio e ela veio chorando assim pra mim, porque o Guilherme ele usava essa pulseirinha que eu tenho até hoje aqui, ele usa uma pulseirinha igual a essa, né? E ele tava usando essa pulseirinha na hora lá, né? E aí a enfermeira... Aí que você não tira essa pulseira por nada, né? Eu vou para casamento, roupa de festa vocal. E aí ele teve que tirar a pulseirinha, daí a enfermeira falou, querida, eu preciso recolher a tua pulseira que a gente vai entrar no centro cirúrgico dele, bem assim pra ela. Entrega essa pulseira pra minha mãe. E lembra ela de novo que Deus tá aqui. E essa pulseirinha fala, não me envergonhe do evangelho, né? E ali o centro cirúrgico inteiro chorando, as enfermeiras chorando. A enfermeira veio chorando pra mim entregar a pulseira. E eu peguei essa pulseira, botei no meu braço.
E depois eles me chamaram para ficar ali com a Luísa um pouco, né? Você teve um Eu momento tive um momento com ela. Eu tive um momento ali de uns 40 minutos com ela. Ela na maca, deitadinha, e eu fiquei deitada com ela. E ela tava com um cheiro de paçoca ainda, sabe? E aí fiquei ali com ela deitada e orando para Deus ressuscitar. Esse pensamento, assim. E não aconteceu. E aí eles recolheram ela, falaram: ó, mãe, agora a gente vai ter que levar ela para preparar para a funerária pegar. E aí levaram ela e ali, tipo, eu não vi mais ela, só voltei a ver ela no velório. Nossa. E para mim esse foi um choque muito grande, mas ao mesmo tempo eu fui muito amparada lá dentro, sabe? Eu tive muito amparo e o Guilherme ia para a cirurgia de amputação e na hora o doutor Renato, que era o chefe lá da ortopedia, estava já no ambulatório, porque o centro cirúrgico do Rossio funciona de manhã, né? A chefia, né? O doutor Renato fica ali, as cirurgias eletivas ficam de manhã. E à tarde ele vai para o ambulatório para fazer os atendimentos de ambulatório. E quando tem cirurgia de emergência, é a equipe dele que faz as cirurgias. Ele só fica lá auxiliando e tal. E aí a equipe dele falou: ó, doutor, chegou um caso aqui, um menino de 14 anos, acidente, amputação do braço direito. E a mãe acabou de receber a notícia que a outra filha faleceu, de 3 anos. E a gente está indo preparar o centro cirúrgico para amputar o braço dele. E na hora, ele bem assim, me manda a foto do braço. E mandaram a foto do braço para ele. E ele falou assim: não, prepara tudo porque eu vou reconstruir o braço dele. Eu não vou deixar essa mãe sair hoje desse hospital sem uma filha e com um filho sem um braço direito. E aí ele fez uma cirurgia, foram quase 9 horas de cirurgia e reconstruiu o braço dele. 9 horas. 47 pontos. E ali a gente, a primeira noite dele foi, assim, foi sempre com risco de gangrenar, que eles falam, né? De perder mesmo, sabe? Ele só fez, na verdade, depois ele me falou que ele só fez a cirurgia para eu só me acostumar. Ele falou assim: ó, mãe, quando eu fiz essa cirurgia... Você levar um outro choque, né? Para não levar os 2 choques ao mesmo tempo. Para eu ir para casa, cuidar da minha mente, depois voltar para amputar o braço dele. Para eu ter tempo para... Porque ele sabia que não ia dar certo. Tipo assim, ele tinha quase certeza que não ia dar certo. Então, quando a gente saiu no outro dia, aquela primeira noite, e assim, a gente foi muito bem atendida no hospital. A noite que eu passei ali, né, aquela primeira noite que, meu Deus, né, que você fica ali em estado de choque, que não dorme, foi a base de remédio, que você fica com barulho do acidente, com barulho de tudo, com barulho de sirene, com barulho... E eu me senti muito culpada. Eu até hoje não posso ouvir barulho de... Sabe aquele... Do barulhinho da máquina? Da máquina que fica pip. Sabe do trem? Eu fui uma vez para uma cidade de Itajaí e lá o semáforo pro pedestre atravessar, acho que para pro surdo. É bem igual. Eu morava lá naquela época e quando eu fui atravessar a rua, que começou aquilo, eu comecei a entrar em estado de choque. Mas sabe, me deu uma crise de ansiedade. Eu falei: me tira daqui, porque você, né, tá parado ali com a pessoa, né, entubada, né? Como ele foi entubado, né? Então ele teve a preparação. E daí ele foi entubado, daí depois que ele foi entubado, que ele teve a parada, eu voltei lá. E foi o momento que eu consegui colocar a minha mão na cabecinha dele e orar com ele, eu ungi ele, sabe? Antes da intubação, na verdade. Aí depois, quando eu vi ele entubado, eu entrei em choque. Eu falei ao médico: eu não consegui ficar ali, sabe? Então, certas coisas marcam, né? Sim. A gente até hoje. Sim. A primeira noite foi bem difícil para mim. Eu não conseguia dormir, eu fiquei pensando muito. Eu me senti culpada. Porque eu tava dirigindo. Aí veio a... vem a culpa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse colocado a cadeirinha dela atrás do meu banco? Porque se ela tivesse atrás do meu banco, não tinha acontecido nada com ela. Foi exatamente onde ela estava, sabe?
Daí você fica, assim, achando pretexto para tudo, sabe? E aí, aquela noite ali, eu tive um amparo da capelania, do pessoal do hospital. Eu fui muito bem acolhida, sabe? Só o fato de ter ficado com a Lulu meia hora, 40 minutos ali, deitadinha com ela, ela ainda tava quente, sabe? E perfeita. Foi só a cabeça, ela não tinha um machucado no corpo, não tinha nada, 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 nada. E aí, pra mim foi muito importante porque foi muito abrupto, né? Foi abrupto, né? Ela foi tirada de mim de uma maneira muito abrupta. Eu não estava preparada, sabe? E aí, a Isabelle estava na escola me esperando, porque a Isabelle estudava de manhã. E a Luísa e o Guilherme estudavam à tarde. Então, a minha rotina era levar eles à tarde. Tava a filha da minha vizinha junto, porque a minha vizinha levava a Isabelle e o filho dela de manhã. E eu levava a Luísa, o Guilherme e a filha dela à tarde para buscar os dois na escola. Então, era esse o nosso trajeto. Então, eu estava indo levar e pegar eles. E não aconteceu de pegar. E aí começou um temporal, era uma quinta-feira que chovia, quando a gente chovia muito, muito, muito. Depois que meu acidente aconteceu, que eu tava ali fora, chovia, que eu entrei dentro do carro da polícia, assim, da viatura da polícia, choveu muito naquele dia, assim, muito. E aí eu cheguei no Rocio, tava debaixo d'água e ela me esperando na escola. E nada, e nada. E foi aí que eles deram a notícia para a Joana, que é a diretora, né, da escola onde eles estudam, onde ela estuda, onde a Luísa estudava e o Guilherme também, lá na Light. E deram a notícia e ela veio correndo, a Joana veio correndo para ficar com o Guilherme. Foi a Joana que entrou no centro cirúrgico com o Guilherme, porque precisava de alguém até entrar na sala de cirurgia, né? E ela ficou ali o tempo inteiro com ele. Os meus pais não são daqui, são de Santa Catarina. O Neemias não estava aí, estava fora do Brasil. Então, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, assim. Tinha o meu sogro, que estava trabalhando. A Conceição estava trabalhando. E não tinha mais, sabe? E aí, na hora, veio meu compadre, que é o padrinho da Luísa. Foi ele que veio, foi o primeiro a chegar ali. E que daí foi, né, que ele foi avisando para todo mundo da morte da Luísa. Foi avisando para todo mundo. E aí, dali, naquela noite, foi a noite mais terrível da minha vida, assim, foi um pesadelo. Mas eu tive um amparo muito grande. Eu saí dali no dia 7 com o Guilherme com o braço, né? Com toda aquela orientação do médico, que ele não podia ter nenhuma alteração nas pontas dos dedos, ele não podia ter nenhuma coloração diferente, que qualquer coloração que era para ele voltar para o hospital. E a gente foi pro velório da Luísa, o velório dela foi... Ele conseguiu ir no velório? Foi, ele conseguiu, eles liberaram. Liberaram eu e ela, né? E ele. E a gente foi pro velório dela. O enterro aconteceu, era 3 da tarde, 3:30. E o velório dela tinha muita gente, assim, sabe? Foi muita gente naquele dia. Eu não consegui ter um tempo com ela lá. Então, graças a Deus, eu tive um tempo com ela antes. Porque no dia do velório eu não conseguia nem chegar perto direito dela. Porque não me deixavam, porque tinha muita gente. E eu comecei a ficar irritada com aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que as pessoas estavam lá por amor, muita gente me abraçando, muita gente vinha. E quando a gente foi embora, eu me lembro que eu entrei dentro do carro assim, sem ela. Foi horrível, foi a pior sensação. Que eu cheguei dentro de casa. É a pior parte daí, né? Que eu pisei na minha casa. Foi a pior coisa. O cheiro dela ainda estava lá. E aí, meu Deus, aquela primeira noite, Michele, foi horrível. Eu escutava ela me chamar. Eu falava, gente, eu gritava de noite, ela tá me chamando, ela tá viva lá dentro do caixão, vou ter que tirar ela lá de dentro. Ela tá me chamando, eu não posso deixar ela lá sozinha. E eu comecei a delirar assim, e foi horrível a primeira noite. E aí, com o Guilherme do meu lado ali também, com dor, né? Com aquele monte de ponto, com tudo, todo dolorido. E aí, aquela primeira noite foi. E eu me lembro que de sábado para domingo, o dedo dele começou a pretear.
E ele estava perdendo os movimentos já. Então, o acidente foi na quinta, o velório foi sexta. O velório e o enterro na sexta. Aquele final de semana para você foi pesadelo. Foi o pior final de semana da minha vida. E aí, de sábado para domingo, os dedos dele começou a roxear. Ele começou a perder o movimento. Ele não conseguia mais mexer, ele não tinha mais sensibilidade nenhuma. E aí eu me lembro que ele olhou para mim, e desde pequeno ele faz isso. Ele olhou para mim e ele falou assim: mãe, ora por mim. Eu não quero perder meu braço, ora por mim. E aí ali eu me lembro que eu peguei ele, botei a mão no braço dele e falei: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Não deixa ele perder esse braço. Reconstrói, por favor, os ligamentos, os tendões, tudo que precisa ser reconstruído para que ele volte a ter os movimentos, sabe? Para que ele volte a ter o braço dele de volta. E ali a gente orou, ele estava chorando, e aí ele foi dormir. Domingo, 6 da manhã, ele dá um grito assim: mãe! Eu levo um susto. Mãe, olha aqui. Eu tô mexendo meu dedo, mãe. Um milagre. Bota o dedo, mãe, olha aqui. Bota o teu dedo aqui, ó, eu tô com força pra apertar. E ele começava a chorar. E ali eu vi o milagre de Deus, sabe? Eu experimentei a outra parte do milagre. E na quinta-feira, depois de uma semana do nosso acidente, eu tive que ir pro Rossio de novo, né? Porque todas as quintas-feiras, durante 2 anos, eu tinha que estar no Rossio. Porque o Guilherme foi atendido e tinha que fazer acompanhamento com o Dr. Renato. Quando eu cheguei na primeira quinta-feira, 7 dias depois da morte da Lulu, que eu entrei dentro do consultório do Dr. Renato, que ele olhou o braço do Guilherme, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ele falou: ele não acredita. Eu não acredito. Eu não sei o que aconteceu com o braço dele. Eu não sei o que aconteceu. Eu não acredito. Eu falei pra ele assim: eu sei, doutor. Foi Deus. Deus usou a sua vida. Mas foi Deus que fez o milagre. E assim, e desde então a gente tem experimentado, sabe? Porque ele não era pra ter toda a amplitude, ele era pra perder a amplitude por causa da quantidade de ponto que foi. Ele tem 100% de amplitude. Ele voltou a agarrar no gol que ele não agarrava. Então, assim, eu experimentei as duas coisas, sabe? Eu experimentei o não ter tido o milagre, que pra mim não foi um milagre, a Luísa ter morrido, mas eu experimentei o milagre visível do Guilherme. E desde então tem sido a minha caminhada, sabe? A minha caminhada de olhar, experimentar em Deus as coisas, porque quando eu voltei pra casa, uma das coisas que eu pedi pra Deus dentro do carro era que Deus cuidasse da minha mente. Deus cuida da minha mente. Não deixa que os pensamentos ruins invadam a minha mente. Por favor, guarda ela. Eu só pedi isso. Guarda minha mente. E foi exatamente isso que eu experimentei e tenho experimentado ao longo desses 2 anos e 7 meses. Desculpa, 6 meses. Desde então, eu tenho experimentado a Deus cuidando da minha mente em todo o tempo, sabe? Eu tive pessoas que me ajudaram. Eu tive a minha igreja que me ajudou. Eu tive igrejas que me ajudaram, sabe? Porque eu conheço bastante gente, então eu tive pessoas que vinham, entregavam comida, que iam lá em casa limpar a casa, que iam fazer comida, que levava bolo, que não me deixavam sozinha, sabe? Eu tive muito amparo e isso fez toda a diferença para mim. Quando eu saí do hospital, eu comecei a ver que tem muita gente que sai como eu saí sem um filho e pronto. Pronto. Igual contigo. O que aconteceu comigo, né? Eu não tive esse cuidado, né? Então, eu percebi que lá no Hospital Pequeno Príncipe não tem isso, né? Não sei se agora tem também. Mas aí, voltando assim, foi isso que eu senti a necessidade de... Eu pensava, ai, Senhor, será que eu queria fazer algo? Não queria que a morte do meu filho fosse em vão. Um instituto, mas sabe aquela coisa assim que ainda não preenchia? Não era algo assim que... Não batia, mas tem tanto instituto. Aí foi quando eu fui falar com Deus e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. E aos pouquinhos Deus foi me mostrando, sabe, a necessidade que eu sentia daquele acolhimento, tanto de hospital, tanto de igreja, tanto de sociedade, a sociedade em si,
né? A sociedade não sabe lidar com o sofrimento, com o luto. Muitas vezes a pessoa se afasta da gente com medo de, não quero tocar no assunto para ela não sofrer, né? Então, eu acredito que isso precisa ser mudado. Precisa ser falar mais de morte, precisa ser falado mais sobre a dor de conversado sobre o assunto, né? Conversado, quando você fala assim, a pessoa pergunta pra você, acho que já aconteceu isso com você. Quantos filhos você tem, Vanessa? Você vai falar, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho, né, o Guilherme, tenho a Isabela, tenho a Lucas, fala, Lu já, né? Tá. Mas quantos anos tem teus filhos? Você fala, ela teria hoje... Comigo já aconteceu várias vezes isso, sabe? Uma coisa que aconteceu com a Isabelle, assim, porque assim, além de ter vivido o meu luto, eu tive que lidar com o luto deles também, né? E uma das coisas que ela sofreu bastante por causa que era muito próximo. Sim. Na verdade, o Guilherme também. Só que cada um reage de uma forma. Uma forma diferente. Né? Mas ela externa mais, sabe? E ela sempre chora, ela diz, mãe, eu tenho medo de esquecer a Mana. Mãe, eu tenho... Então, ela tem as fotos da Luísa no quarto dela, no tablet, sabe? Porque ela quer ver. Eu já tive que tirar as fotos de casa. Foi uma das coisas que não me fez bem deixar foto. Até hoje, né, eu não tenho condições de ter as fotos ainda na casa. Ainda me traz muita dor. Então, assim, cada um reage de uma forma. Eu procurei, durante esses 2 anos que eu tô vivendo, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, eu procurei aprender a conhecer sobre o luto. Eu preferi estudar sobre. Então, eu fiz um curso de terapia no luto, eu me formei em terapeuta no luto, para eu me entender. Porque cada um fala uma coisa, né? Faça isso. Já deu 2 anos, pare de chorar. Você tá chorando demais. Você não chora quase. Você tá falando demais. Eu já ouvi gente falar pra mim que eu tava usando a minha rede social, a morte da minha filha, pra me promover nas redes sociais. Eu já ouvi isso. Só que a rede social, pra mim, o Instagram principalmente, tem sido realmente ali que eu tenho colocado marcos na minha vida, sabe? Desde a primeira vez que eu saí de casa, a primeira roupa do varal que eu estendi com 15 dias da morte dela. A primeira roupa no varal que eu coloquei já não tinha mais a roupa dela, ele estava vazio. É aquela questão dos pratos na mesa, né? Não sei se com você faz também. 5 pratos, né? Com o tempo, você poupa... Não é mais 5. Tirar os pertences dela da casa. Quando eu cheguei em casa, tinha brinquedo dela ainda no chão, porque ela tinha saído na hora do almoço e tinha deixado. Então, assim, lidar com tudo isso foi muito desafiador, e é até hoje ainda. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você mora no mesmo lugar, né? Moro. No mesmo lugar. E como é que é você passar ali todos os dias? Ai, Michele, foi muito difícil. Primeiro que eu já queria ter saído de lá, né? Depois da morte dela, eu saí um tempo. Meus pais ficaram comigo um tempo, lá comigo. E aí, como era quase final do ano, né? Eu esperei o Guilherme se formar, porque ele estava no 9º ano, ele precisou terminar algumas coisas lá que ele precisou. Ele foi para a escola, ia até ele, né? E aí teve a formatura do 9º ano dele. Que foi muito emocionante, assim, a formatura do 9º ano dele, ele foi, ainda estava com a atadura, ele estava, né, porque foi em outubro, a formatura dele foi em novembro, então ele estava bem ainda no começo ali de todo o processo, mas ele foi na formatura, foi muito emocionante para mim ver ele ali, sabe, porque ele teve, além dos braços, ele teve vários cortes no rosto. Foram vários cortes mesmo que ele levou ponto, então ele estava todo machucado no rosto. E ver ele ali, para mim, foi motivo, assim, de vitória, sabe? Então, depois da formatura dele, a gente saiu. Eu fiquei um tempo fora. Eu fui para São Paulo, fiquei lá numa base de missões, lá, dos nossos amigos, e eu fiquei lá. Completou 1 mês da morte dela, eu estava lá. Eu estava lá e... Quando deu 1 mês da morte dela, eu tive uma briga muito grande com Deus. Eu estava orando e eu falei para Deus, Deus, você tirou ela dos meus braços. Ela morreu no meu braço e eu amava ela, eu sempre cuidei dela. Tantas mães não querem ter filhos, tantas mães largam os filhos. E eu não queria isso e o Senhor me tirou ela do meu colo. Ela estava no meu colo. E naquele dia...
eu ouvi a voz de Deus falando como eu tô falando agora, assim. E ele falou comigo bem assim, eu queria que tu estivesse olhando pra Lulu, como eu tô olhando agora. E perguntasse pra ela qual colo ela quer estar. Ela não quer mais o teu colo, porque ela tá no meu colo. E ali pra mim foi tipo, esse marco pra mim foi extremamente importante, porque eu entendi onde ela tava e onde onde eu quero estar também, onde nós queremos estar, né? Mas ali eu entendi com quem ela tava. E eu quis sair de casa por vários motivos. Eu quis sair de casa, quis mudar, mas não consegui. Eu não consegui achar apartamento, não dava certo, nada dava certo para eu me mudar de lá. E essa foi uma briga com Deus. Por que não tô conseguindo sair? Por que não fecha nenhum apartamento? Por que não dá certo eu vim pro centro? Porque eu não queria passar pelo trajeto, né? O trajeto para mim foi muito difícil, assim, sabe? Mas foi uma coisa que você teve que enfrentar. Enfrentar. Primeiro porque eu não queria mais dirigir. Então, graças a Deus, eu tive o apoio das pessoas que me empurraram a voltar a dirigir. Meu pai, amigos vieram, meu pai falou, não, você vai dirigir. A minha amiga Thaís também me botou dentro do carro, você vai dirigir. As pessoas se impulsionaram. Me impulsionaram. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque eu tive pessoas, porque senão eu não estaria mais dirigindo. Eu acho, assim, uma das coisas muito importantes. Muitas vezes as pessoas, elas fogem da dor, né? E como você falando, né, que você enfrentou essa dor. E enfrenta até hoje, passando todos os dias ali, o teu trajeto, né? Pra ir pra casa e tal. Eu enfrentei a dor também indo pro hospital. Logo depois que o Michel faleceu, eu tinha alguns medicamentos, coisas ali que eu poderia doar pro hospital, né? Porque não tinha mais sentido estar com aquilo. E relatos de mães de crianças que perderam o celular, roubaram o celular. E a gente fazia uma campanha ali para conseguir um celular, sabe? Então eu consegui, eu coloquei isso dentro, não, eu vou. E foi um momento assim que eu, sabe, tipo, você estando ali, você sente aquele impacto, mas não dói mais depois, sabe? Aí, questões de lugares também, não sei se com você também é assim. Tudo. Né? Que remete tudo, eles. Tudo. Então, a gente vence, eu falo que são etapas que a gente tem que ser vencidas, não tem prazo para isso. Não tem prazo, não. E esse foi uma das coisas que eu quis aprender com o luto, porque no processo do luto eu quis estudar sobre, porque as pessoas vão te dando prazos. Você tem que em até 6 meses se desfazer das coisas, você tem que até 1 ano já tá melhor. Não existe isso, não existe prazo para um processo de luto. Cada um tem uma forma de viver, exato. Cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Tem gente que tem as fotos dentro de casa, tem gente que não tem. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a saber. Por isso que eu quis trazer informação, por isso que eu quis compartilhar da minha vida, por isso que para mim foi bom colocar para fora, porque ao mesmo tempo que eu colocava para fora, eu estava sendo curada, eu quis poder ajudar outras pessoas. Então eu continuei na capelania, lá do Rocio, continuei na rede social, continuei fazendo o que eu fazia porque isso me fazia bem. Então eu procurei ocupar minha mente com coisas, fazendo o bem para as pessoas, porque nesse fazer o bem você vê que tem gente mais em pior situação. Sim. Tem gente que perdeu um único filho. Tem gente que perdeu a família inteira. Tem gente que ficou num acidente, morreu todo mundo, só ficou ela. Isso. Tem gente que passa por situações mais absurdas. Então, assim, eu acho que quando a gente conversa e a gente se conecta, a gente vê que o nosso problema não é tão grande. Quando a gente só olha para nossa dor e fica olhando para ela, a gente não vê nada, ela vai aumentando. Vai aumentando. Mas quando você olha para a dor do outro, você vê que a tua... Não estou desmerecendo a dor. Sim. É grande igual, mas não tanto, entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu acho que a gente está aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo, colocando a nossa história em evidência primeiro, né? Porque a ideia do nosso podcast vai ser isso, né? Sim. É trazer pessoas, histórias, informações, conhecimento. O que fez bem para mim pode não fazer bem para você, mas o que fez bem para mim pode fazer bem. Exatamente. Então, é sobre falar isso. Você gosta de falar das fotos, né? Que eu já fui na tua casa, eu comentei com você, falei assim, nossa, lá na minha casa tem fotos do meu filho, né?
E para mim isso traz um conforto. Ele foi cremado e as cinzas dele estão no quarto dele. E para mim tá tudo bem. Tem pessoas que já chegaram para mim, nossa, como é que você consegue? Como é que você lida com isso? Sabe? Eu falo, não, ele tá no lugar onde ele sempre... na verdade, ele tá no lugar onde ele gostava de estar, né? E então, para mim, assim, isso não me incomoda, sabe? A única coisa que eu não consegui ainda enfrentar é abrir. Muitas pessoas abrem a caixa ali, né? A urna, né? Eu não consegui fazer ainda. E quando você falou da pulseira, eu lembrei. O Michel, ele tava com uma pulseira também. E quando eles são cremados, eles tiram todas, que também tem metal, essas coisas. Eles colocam daí os pertences junto. E eu sei que tem uma pulseira lá, só que eu não consegui. Isso ainda eu não consegui. Eu não consegui vencer isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu né? só consegui ir no cemitério depois de 2 anos, Michele. Eu nunca tinha ido no cemitério. Eu nunca fui. Porque muito, assim, eu sempre falo que o luto, ele não deve ser tratado, ele deve ser conduzido, né? De uma maneira não é porque não é uma doença, não, que vai não é tratar? doença, né? Luto não é uma doença. E existe uma maneira de conduzir cada situação. Por exemplo, igual a gente falou já, a questão do teu foi acidente, o meu foi uma doença, né? A gente aprende a lidar com situações diferentes, né? Trazer informações também sobre exatamente, isso, né? trazer informações sobre isso. E o falar para as pessoas hoje, isso deve ser falado dentro das igrejas. Sim. Né? Porque eu já vi relatos de mães que me contaram que o filho faleceu numa semana, outra semana ela estava na igreja e falou, nossa, você já está aqui. Entende? Tipo, a gente fala os fiscais do luto, né? Às vezes não é nem... Claro, ela vai estar onde? Ela vai estar no lugar para buscar consolo, para buscar, né, abrigo ali, em meio à dor dela, né? E a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Não. Não tá. Não tem um trabalho que acolha o luto. Não é falado sobre o luto, não é informado sobre o luto. A conversa de luto é deixada de lado porque a gente vive numa sociedade onde se prega a felicidade. Você ser feliz, é você ser realizado, é você ser bem-sucedido, é prosperidade, mas aquele que perdeu alguém, aquele que enterrou alguém, aquele que passa por dificuldade, aquele que ele não ele é visto como um fracassado, sabe? Às vezes até numa milagre, você vê milagres acontecendo, mas, né, e o teu não aconteceu, o que eu falo é o não de Deus, não é fácil, porque é muito fácil, na verdade, você ir para uma igreja, adorar a Deus quando tudo tá bem, exatamente. Né? Quando tudo tá... Agora, 100%. Quando tá mal. E quando tá mal. Ainda tem os olhares, ainda tem pessoas que chegam pra você e falam assim, tua vida tava tudo certo? Bria, 6 meses da morte da Luísa, eu tava na capelania e uma pessoa olhou pra mim e falou assim, tava tudo bem contigo e com Deus? Como se fosse uma punição. Eu falei, tava muito bem. Porque se não tivesse, eu nem estaria aqui. Exatamente. Então, as pessoas, elas querem... É igual o Jó, né? Os amigos de Jó, ele tem até hoje. Então, a gente quer poder trazer isso hoje para cada um, para as informações. Esse podcast, ele vai ter esse intuito realmente de acolhimento, de informação, de conversa. Não de julgamento, né? Até porque as pessoas que vão vir aqui vão ter experiências parecidas com a gente, né? A gente sabe o que é. Não é alguém que não viveu. Então, eu quero deixar um versículo, talvez, eu acho que pra gente também já entrar nos finais aqui. Um versículo que falou muito comigo, eu sei que você tem também um monte, mas que tá ali em Mateus 5, que é bem-aventurados que choram. Sim. Porque eles serão consolados. Esse versículo fala muito comigo também. E bem-aventurados na Bíblia é felizes, né? Sim. Então, como é uma coisa que não tem lógica, né? Felizes os que choram, mas é porque a gente recebe o consolo de Deus. Exatamente. E eu sei que você, em 7 anos dessa trajetória, tem recebido o consolo de Deus. Eu, nesses 2 anos e 6 meses, tenho recebido o consolo de Deus. E talvez você que está assistindo e que vai assistir também tenha passado por isso e talvez não tenha recebido ou não tenha percebido o consolo de Deus, mas eu quero te convidar a olhar realmente. O milagre, muitas vezes, não é como a gente gostaria, muitas vezes é em meio a choro e a tristeza, mas é nesse meio do choro e da tristeza que a gente ouve o consolo. Então, eu quero deixar essa palavra para você
esse podcast é mais para você nos conhecer nós duas, saber da nossa história, porque mais para frente a gente vai trazer também outras histórias, não só de pessoas que passaram por isso, mas também de profissionais que atendem essa área, o que é bom para a gente fazer no processo do luto. Tem várias coisas que a gente pode fazer no dia a dia, cuidar da saúde, da alimentação, do bem-estar, da aparência, porque é o que a gente menos quer, às vezes é se cuidar. Eu falo assim que é uma maneira de honrar, né, aqueles que se foram, né? No falar deles, né? Muitas pessoas se retraem e falam, não, eu não quero falar. E se não quiser falar, a pessoa ainda não tiver o tempo de falar, tá tudo bem, né? Mas, assim, eu deixo uma coisa, assim, muito forte, vou falar agora. Quando a pessoa começar a falar do filho, de quem for, não interrompa, deixa a pessoa falar. Porque, pra mim, é assim, sabe? Pra mim é um prazer de falar do meu filho, é honrar a memória dele. Porque o amor, ali eu vejo que o amor ele é forte, sabe? O amor de mãe é forte porque ele ultrapassa ali a barreira da morte, né? Já me perguntaram o que a gente faz quando alguém precisa de... Exatamente. Eu não sei o que falar, mas não é sobre o falar, às vezes é um abraço. É um abraço. É uma oração. Uhum. É o dizer eu tô aqui porque precisar. É levar um bolo. É levar um café, é tomar um café junta. São pequenas coisas que faz toda a diferença, né? Então hoje... E se não souber o que falar, não fala nada. Só chora. Só chora. Só olha. E sim, trabalhar a dor, né? De modo eficaz. A melhor maneira é não se trabalhar ela sozinha. Sim. Né? É isso que eu percebi, sabe? Através de seminários que eu fui, que você também já participou junto comigo, para você ter um luto saudável. Talvez, e se você não tem isso aí, se você não encontrou isso aí onde você está assistindo, a gente se coloca à disposição também aqui, eu e a Michelle, a gente tem as nossas redes sociais. Eu tenho um trabalho na rede social já que eu já converso com mães, com pessoas enlutadas. Então, talvez você precise de um apoio na tua cidade ou não tenha quem faça isso. A gente pode estar procurando isso também na cidade de vocês, tá se conectando. Ou se você também está assistindo esse podcast e quer poder contribuir ajudando na cidade onde você está, procure a gente também, que eu acho que quando a gente tem uma rede de apoio, quanto maior, melhor, Quanto né? maior, melhor. E é sobre isso. Então, eu quero agradecer a todos aqui que ficaram com a gente até aqui, dizer que a gente vai continuar esse trabalho, essas mensagens vão vir, esses conhecimentos, falar sobre esse assunto ainda vai continuar, às vezes não tão tristes, às vezes sem choro, mas às vezes com alegria ou às vezes com mais informação, mas a gente vai estar aqui para acolher e para trazer informação, e é sobre isso. Então, que Deus abençoe cada um. O luto ele se torna complicado quando não tem alguém para ser falado, né? Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar, né? Famílias, mães, pais, filhos, família em geral, né? Porque a gente fala muito mãe, 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 quando perde o filho, mas o pai também. Sim. Irmãos, né? Igual você falou que teve ali a questão dos teus filhos, né? Lidar com a dor do outro também não é fácil, né? Das famílias ali próximas. Então, a gente tá aqui para ajudar, para apoiar, para somar, né? E a esperança não morre, né? Ela floresce em meio à dor, né? Em meio à dor ainda tem como ter esperança, e é sobre isso. Esperança em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à tristeza, e que essa mensagem toque o coração de vocês, e é bem-aventurado como tá ali. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É sobre isso. Obrigada. Obrigada.